Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Bom dia a todos. Alô você, amigo da bola. Alô vocês, amigos da bola. Estamos nos encontrando novamente para conversarmos sobre futebol, sobre amigos da bola. Esta nossa conversa de hoje vai ser assim, um tipo de conversa de final de tarde, começo de noite, naquela mesa de bar, naquela mesa de restaurante, ou mesmo em casa, entre familiares, falando de futebol. Não vou me basear em livros, vou falar de peito aberto, de improviso, relembrando momentos do nosso futebol. Momentos que deixaram nomes glorificados como grandes jogadores, como atletas exemplares, jogadores que realmente deixaram uma marca indelével de sua condição de verdadeiros amigos da bola. Começamos pelos idos de 1940, segunda década de 40, falando de um que foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Não estou falando paranaense. Futebol brasileiro. Haroldo Fedato. Haroldo Fedato surgiu para o futebol ainda muito jovem no Coritiba. E garotão ganhou titularidade e se destacou como um zagueiro perfeito. E logo, garoto ainda, já chegava à seleção paranaense. E naquele tempo chegar à seleção paranaense, a seleção do seu estado, era uma glória. Porque os campeonatos a nível de país eram campeonatos de seleções estaduais. Não tínhamos o campeonato brasileiro, como nos dias de hoje, de 4 divisões. Era o campeonato brasileiro de seleções, em jogos eliminatórios. Era uma disputa complicada, complicadíssima. E Haroldo Fedato esteve na seleção paranaense em várias oportunidades, conseguiu grandes resultados e deixou o seu nome marcado no futebol. Haroldo Fedato era muito bom e os clubes do eixo Rio-São Paulo meteram o olho, quiseram o Haroldo Fedato. O Botafogo veio a Curitiba e conseguiu o empréstimo de Haroldo Fedato visando testá-lo. E o Botafogo o levou para um torneio na Bolívia. E qual foi o melhor jogador do Botafogo naquela competição em que o time carioca conseguiu o título? Quem foi o melhor jogador? O zagueiro Haroldo Fedato. E lá os bolivianos o apelidaram de Estampilha Rubra. Estampilha Rubra. O selo que colava e não deixava ninguém passar. Ninguém tirava. E o Fedato resolveu voltar a Curitiba e foi conversar com a diretoria do Coritiba. A diretoria mostrou-se interessada em negociá-lo, afinal de contas, renderia um bom dinheiro para o clube. Mas a surpresa, Fedato disse: não, eu sou curitibano da cidade e coritibano do clube. Eu sou Coritiba Futebol Clube. Eu vou jogar sempre no Coritiba. E foi o que ele fez até encerrar a carreira, brilhantemente. Sempre foi jogador do Coritiba. Única outra camisa que ele vestiu, também verde e branca, a do selecionado paranaense. Haroldo Fedato realmente deixou uma história no futebol paranaense. Isto
nos anos 40, final dos anos 40, nos anos 50. E quando Fedato anunciou que iria parar com o futebol, porque estava a idade apertando, ele já não tinha mais aquela explosão física, aquela vontade toda em jogar futebol, o Coritiba começou a se preocupar. Quem irá substituir Fedato? Quem será o imediato do Fedato? Aí tinha um garoto chamado Alceu, que jogava no time de aspirantes, se imaginou que ele poderia ser o substituto de Fedato, se imaginou no Caneta, um outro zagueiro também das equipes de base, foram testados e não deram respostas positivas. Daí o Coritiba foi atrás de Carlito, um zagueiro que se destacava no time do Bloco Morgenal. E Carlito foi treinar no Coritiba. Mas Carlito, segundo as informações dos seus próprios irmãos, o Tadeu e o Paulo, o Tadeu está até hoje por aí, o Paulo já se foi, como o Carlito também, o Carlito era temperamental. E ele veio treinar no Coritiba e um jogador lá foi brincar com ele, fazer embaixadinha na frente dele, ele não gostou, estapeou o jogador e nunca mais voltou ao Coritiba. Carlito foi embora, tinha de se buscar outro zagueiro. E o Coritiba demorou até que contratou outro que deixou também nome na história do futebol. Outro amigo da bola. Outro amigo da bola. Não com a mesma classe, com a mesma categoria de Fedato, mas com um destemor, com uma raça do tamanho do mundo, chamado Livaldir Toaldo, o popular Nico, que falaremos em seguida. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. Bem, estamos de volta com o nosso Amigos da Bola deste sábado. Eu falei há pouco de Livaldir Toaldo, o Nico. O Nico que eu tive o privilégio em tê-lo como amigo. O conheci ainda garoto, o vendo jogar no Trieste de Santa Felicidade, o time do seu bairro perto de sua casa. Ele se destacou no Trieste e o Água Verde veio buscar o seu irmão Nene, um centroavante sensacional. E daí o Nene disse: eu vou para o Água Verde, mas tem que levar o meu irmão. Eu tenho que levar o meu irmão, tem que levar o Nico. Mas quem é o Nico? O Nico é zagueiro. Como eles queriam o Nene de qualquer jeito, os aguaverdianos levaram também o Nico no chamado contrapeso. Pois é. Aí o Nico chegou no Água Verde e começou a se destacar, a ganhar notoriedade nos treinamentos. Ninguém passava pelo Nico. Daqui a pouco, faz contrato com ele, assina logo. E o Nene, consumado, bom centroavante. Os dois irmãos contratados pelo Água Verde. E daí
o Nico se sobressaiu no Água Verde, jogou 2 campeonatos sensacionais. E o Coritiba continuava naquela busca de quem seria o substituto de Haroldo Fedato. Então, olharam, observaram e entenderam que o Nico poderia ser o novo Fedato do Coritiba. O Nico foi contratado pelo Coritiba. Chegou lá, humilde, como sempre foi, aquele jeitão italiano, grotesco, falando todo atrapalhado, e começou a treinar. E daqui a pouco o treinador Felismanho, mas que zagueiro é esse? Ele bate até na sombra, ele marca, ele não deixa ninguém jogar, ele vem pra cima. Escalaram o Nico como titular no Coritiba. E daqui a pouco o Coritiba formou um time sensacional e uma parelha de zaga, como diziam naquela época, espetacular. Nico e Darcy Becker, o Bequinha, que tinha jogado na seleção catarinense, vindo de Brusque. Daí no lado direito, o Adão Plínio da Silva. Lembram do Adão, que foi técnico de futebol, comentarista esportivo? O Adão foi um excelente jogador. Ele era gaúcho. Saiu do Rio Grande do Sul, passou aqui pelo Paraná e foi para a Colômbia, naqueles anos 50, quando se chamava o futebol da Colômbia como Eldorado. Os jogadores ganhavam muito bem na Colômbia. Era um futebol meio estranho e o Adão foi para lá. Ao retornar, entrou no Coritiba e ganhou a posição de Márcio. E o Coritiba formou um timaço. Hamilton, Nico e Carazai, Julinho, Bequinha e Guimarães. Um ataque portentoso com Duílio, com Ivo, com Almir Manzotti, com Ronald. Um timaço do Coritiba. E o Coritiba, com isto, foi ganhando títulos. Me lembro, por exemplo, do título de 54 do Coritiba, um Hamilton, Fedato, tinha o Araújo também, Adão, Bequinha, Carazai, Duílio, Miltinho, esquecendo o Miltinho, Hamilton Guerra, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Ivo, William, este William era de São Mateus do Sul, ele tinha sido seminarista, jogava muito futebol, era um cabeceador exímio. Ele, titularíssimo no Coritiba, ainda Renatinho, o pai do Renato Folador, este que morreu quando presidente do Coritiba, um ótimo ponteiro esquerdo. Fábio, ainda no Coritiba, o goleiro Adail, vindo do Espírito Santo, e outros jogadores que se destacaram. Um timaço, o de 54 do Coritiba, que ganhou o título estadual. E o Nico estava lá com muita força, com muita determinação, já procurando o seu espaço no Coritiba. E ele conseguiu e entrou no Coritiba, foi até o começo dos anos 70, o Nico jogando no Coritiba. Depois resolveu parar com o futebol, vieram os problemas de contusão, dores, e o Nico, interessante, naquele tempo o jogador treinava muito, jogava uma vez por semana, normalmente, e trabalhava. O Nico que era? Açougueiro. O Nico jogava um boi nas costas, trabalhava a semana inteira e chegava no domingo e nos treinamentos e tinha uma disposição, como diziam naqueles tempos, de leão. Foi um dos grandes zagueiros da história do futebol paranaense. Nico. E poderia ainda citar, por exemplo, o Aurélio. O Aurélio foi contratado pelo Coritiba para ser titular. O Aurélio tinha jogado na seleção paranaense. Aurélio, zagueiro campeão de 55 pelo Monte Alegre. E o que aconteceu? O Aurélio veio para o Coritiba e teve que se contentar em ser reserva e jogar no time de aspirantes. Daqui a pouquinho, nós seguimos conversando sobre futebol, relembrando amigos da bola, verdadeiros amigos da bola
craques que deixaram nomes gravados na história do futebol paranaense e brasileiro. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Precisão na informação. Clube Atlético Paranaense. Como surgiu o Furacão? Por que chamam o Atlético Paranaense de Furacão? Você sabe? Não? Eu vou explicar. Em 1949, o Atlético montou um time realmente sensacional. Era um time que arrebentava com o jogo. Fazia partidas notáveis. Tinha verdadeiros craques. Tanto no corpo defensivo como no meio-campo e no ataque. Na defesa, em fim de carreira, Caju, o grande goleiro Caju. E já surgindo o Laio, que ganhou a titularidade em 49 no Furacão. E no Atlético Paranaense tinha Nilo Biazzetto, Valdomiro Galalau, Valdir, Belo, Sanguinetti, grandes jogadores. Os que eu citei, Nilo e Valdomiro Galalau, zagueiros, grandes zagueiros. Falei anteriormente de zagueiros que brilharam no Coritiba, Fedato, Nico e outros. Agora estou falando de zagueiros do Clube Atlético Paranaense. Mais tarde, em 1958, o Atlético Paranaense montou um ótimo time novamente. Ficou anos sem conseguir o título. Em 58, o Atlético voltava à hegemonia do futebol estadual. Ganhava o título. E quem era o zagueiro do Atlético? O principal zagueiro do Atlético? Damião de Souza. Damião de Souza, um gaúcho que jogou no Corinthians, do Corinthians veio para o Atlético Paranaense. Aqui chegou e se impôs. Um senhor zagueiro convocado, inclusive, para a seleção estadual. Seleção estadual de que fazia parte também Pedro Toca Fundo, outro grande zagueiro com passagem pelo Atlético Paranaense. O Toca Fundo, que chegou de Goiás a Curitiba para estudar engenharia, jogou anos no Ferroviário, do Ferroviário foi para o Palmeiras, do Palmeiras, quando voltou, veio para o Atlético Paranaense e formou, como se dizia naqueles tempos, a parelha de zaga sensacional. Pelo lado direito da defesa do Atlético, um baixinho de pernas tortas que jogava muito futebol, também vindo do Corinthians paulista, chamado Belfari.
E do lado esquerdo, como lateral, o Araújo, que tinha sido anos campeão pelo Coritiba. E o Atlético Paranaense tinha ainda outros grandes jogadores, Isabelino, Gaivota, que veio de Santa Catarina, uma velocidade extraordinária, Taíco, centroavante vindo do Monte Alegre, onde foi campeão em 55, um artilheiro de várias seleções paranaenses, Agostinho, Assir, o ponteiro esquerdo. E voltando ao assunto zagueiros, teve um zagueiro no Atlético Paranaense, craque. Sabe o que é craque? Este era craque. Moreno, alto, elegante, brincalhão, sambista da melhor qualidade, gostava de carnaval, carioca, né? Charrão. Este foi um dos maiores zagueiros que tive oportunidade em ver atuando pelo Clube Atlético Paranaense. Um baita de um jogador e também tive o privilégio de tê-lo como amigo. Amigo, muito amigo, fez dupla com o Charrão. Outro jogador clássico, elegante. Ele começou como meia-direita, como diziam naqueles tempos, meia-direita. No juvenil, meia-direita, no profissional, meia-direita. Daí ele teve lá um desentendimento com o pessoal do Atlético, foi para o Coritiba, ficou um tempo no Coritiba e voltou para o Atlético. Teve uma passagem em que ele iria para o São Paulo, esteve até emprestado no São Paulo, mas chegou na hora, não deixaram o Alfredo sair do Atlético. Arrumaram um emprego. Aquilo que eu falei há pouco aqui, que antigamente o jogador, ele não só jogava futebol, ele jogava futebol e fazia questão de arrumar um emprego para se preparar para o futuro. E arrumaram um emprego para Alfredo Gotardi. E ele não saiu mais do Atlético Paranaense. Saiu para jogar depois na Suburbana, no time do bairro Água Verde, o Ipiranga, né? Alfredo Gotardi foi outro dos grandes jogadores de zaga do Atlético Paranaense. Outro que o Atlético Paranaense foi buscar no futebol amador, Irã. Irã jogava no Real, o time do Valdomiro Raut, o time da Lapa, depois Campo Largo e Curitiba. Irã foi um craque. Eu tive o prazer em vê-lo jogando no Real e depois no Atlético Paranaense tive também a satisfação em tê-lo como amigo. Jogava muito o Irã. Infelizmente ele subiu muito cedo, antes do combinado, de uma forma trágica, mas foi um zagueiraço. Zagueiraço pequeno. Pequeno era o apelido dele porque o cidadão tinha 1,92 m de altura. E lá na sua cidade, Telêmaco Borba, o Monte Alegre, o apelidaram como Pequeno. E ele veio para o Atlético Paranaense quando o Monte Alegre parou de jogar. Também se destacou como um dos grandes zagueiros da história do Clube Atlético Paranaense. O Atlético ainda teve um outro zagueiro vindo do Rio Grande do Sul, chamado Lindomar, também de uma qualidade sensacional. Grandes zagueiros passaram pelo Atlético Paranaense. Certamente esqueci deste ou daquele, afinal de contas eu disse no começo do programa, é uma conversa de final de tarde, uma conversa de boteco, uma conversa de restaurante, estou fazendo isso de improviso. Não estou me valendo de livros, de jornais, de anotações. Então, possivelmente esqueci de algum famoso zagueiro do Clube Atlético Paranaense. Opa, lembrei de um. Não podia deixar de citá-lo. O doutor Osley. Doutor Osley, médico que está no interior do Paraná já há alguns anos. Osley chegou a Curitiba para jogar no Britânia. Ele chegou para estudar, na verdade. Mas como gostava de jogar futebol, foi no Britânia que dava chance para os jovens. E ele se destacou tanto no Britânia e foi para o Atlético Paranaense. E logo ganhou a titularidade. Osley
foi um dos grandes zagueiros do Clube Atlético Paranaense. E poderia ainda citar outros que também se destacaram, mas o faremos numa oportunidade futura, porque este Amigos da Bola é uma sequência do Recordar é Viver. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Falamos tanto de Curitiba, de Atlético, de Água Verde, citamos outros clubes, mas não falamos muito do interior. O interior também faz parte da história do futebol paranaense. E como faz parte da história do futebol paranaense? Eu lembro que nos primeiros anos 60, o título ficou lá no norte do Paraná. Em 61 foi o Comercial de Cornélio Procópio campeão, que ganhou a decisão com o Operário de Ponta Grossa. Em 62, o Londrina. 63, 64, o Grêmio Maringá. O título só voltou para a capital em 65, através do Clube Atlético Ferroviário, que foi campeão em 65, bicampeão em 66 e em 67 o Água Verde foi o campeão. Os três títulos de 65, 66 e 67, um destaque. Geraldo Damasceno Geraldino, o grande técnico, foi tricampeão estadual e um grande jogador de futebol, o Geraldino. Meia-direita, que se destacou na Associação Esportiva Jacarezinho, veio para o Ferroviário, jogou no Atlético Paranaense, onde foi um dos componentes do time campeão de 58, grande Geraldino, um nome que deixou história no nosso futebol. Outro extraordinário amigo da bola. Eu poderia falar de grandes times do interior, como o Guarani de Ponta Grossa. O Guarani de Ponta Grossa, num ano, cedeu para a seleção paranaense 3 jogadores. O goleiro Nino, vindo de São Paulo. O Nino, goleiro. O Oscar, meio-campista, que jogava demais. O Lara, que era lateral direito, lateral esquerdo, e jogava também pelo miolo da zaga. O Osíris, um ponteiro direito, irmão de Odilon Silva, que foi um dos grandes jogadores do futebol paranaense, que jogou inclusive no Guarani, no Atlético Paranaense, no Ferroviário. Enfim, o futebol do interior teve notáveis jogadores. Notáveis jogadores. O Gil, que está aqui ao lado, ele assopra Natal. Natal é de uma era mais tarde, mas foi um dos grandes jogadores do futebol paranaense, João Natal. O João Natal, que é aqui de Curitiba, da Prudente, era, não é? Infelizmente nos deixou agora há pouco tempo, era aqui da Prudente de Moraes, ali da zona do Poti, depois foi para o Guarani de Ponta Grossa, do Guarani de Ponta Grossa veio para o Água Verde, foi campeão em 67 no Água Verde, um dos grandes jogadores do Água Verde, depois passou pelo Atlético Paranaense, pelo Ferroviário, jogou em Santa Catarina, rodou este mundo, o nosso querido João Natal, que infelizmente subiu antes do combinado. Eu iria longe, muito longe, falando de jogadores e de times do interior, mas como temos programa em todos os sábados, teremos tempo, muito tempo,
para novas conversas como esta que estamos completando agora. Muito grato e até a outra. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.